Até onde vai a tua força de vontade para ajudar o teu próximo? Qual é o tamanho da nossa força de vontade? É a pergunta que eu proponho. Qual é o tamanho da nossa disposição, do nosso altruísmo para ajudar o nosso semelhante? O Evangelho de Marcos relata um acontecimento que diz que, em certa ocasião, estando Jesus em Cafarnaum, soube-se que estava em casa e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra de Deus. Jesus dava estudos, dava ensinamentos, ministrava conhecimento do reino dos céus. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu acho muito bonito este gesto desses 4 amigos que esse homem tinha. Vejam que esse paralítico tinha alguns amigos que não era qualquer amigo, não. Eram pessoas determinadas, homens decididos, homens que olhavam para uma situação e não estudavam as dificuldades. Eles viam apenas a possibilidade. Eu, numa brincadeira no meu coração hoje, imaginei esses homens como homens da força especial dos SEALs. A missão tem que ser cumprida. Vai ser cumprida. Havia um paralítico, e esse paralítico na cidade de Cafarnaum soube que Jesus estava em casa. E chamou os seus amigos, e esses homens pegaram este homem no leito, este enfermo no seu leito, e partiram em rumo ao lugar onde Jesus estava. Lá chegando, eles viram a casa tomada por uma grande multidão. E agora, o que fazer? Tem muita gente, não dá para entrar, não dá para chegar até o mestre. Certamente algumas pessoas pensariam: vamos deixar para outro dia, ou então vamos ficar aqui na sombra de uma árvore para ver se o pessoal vai embora. Mais tarde começa todo mundo a ir para casa. Não, nada disso. Eles chegaram e provavelmente, como sempre tem em um grupo, um líder. Esse líder chegou: fulano, arrume as cordas. Ciclano e Beltrano, sobe no telhado. Tira as telhas. Remove as madeiras. Afasta tudo. E eu imagino isso acontecendo quase em cima da cabeça do mestre, do Senhor Yeshua. E não se relata qualquer cuidado, qualquer espanto ou qualquer queixa de quem estava dentro da casa. Nos nossos dias, aqui na minha casa, por exemplo, é telha de amianto. Eu imagino um monte de gente aqui reunido, certamente alguém ia levantar a voz e dizer: mas que absurdo, pode cair uma coisa pesada na cabeça de alguém.
Não tem esse relato, não está escrito isso. Mas está caindo tanta poeira, está sujando a mesa, está sujando tudo. Marco diz que eles vieram trazendo o paralítico e, chegando no local, a multidão impossibilitava a entrada, a condução do amigo pelas portas da casa. Eu fico admirado com a disposição desses homens e quero crer que isso não era por nenhum interesse, porque geralmente um doente não era uma pessoa rica, não era uma pessoa abastada, via de regra não, até porque, dependendo da enfermidade, os recursos que tivesse eram destinados ao tratamento da doença, eram destinados a pessoas que ele precisava para cuidar deles, para tratar do asseio, para preparar o alimento, a limpeza da casa. Se a pessoa não for muito rica, não sobra dinheiro para comprar serviços. Mas o que o texto nos mostra aqui, nos deixa transparecer, é que eles eram muito amigos deste homem. E este grupo das forças especiais de Deus, porque são pessoas que têm o seu coração voltados para Deus, estão cheias do amor de Deus. Pessoas que não encontram limites, não veem dificuldades, não arrumam desculpas, e ainda que as desculpas estejam na cara, eles se livram das desculpas e tratam para o cumprimento da missão. Destelharam a casa. Qual é a medida da nossa disposição hoje? O que nós temos visto nas comunidades ditas de Yeshua, chamadas de igrejas de Jesus? Qual é o interesse na dedicação aos desfavorecidos? No que é que está o coração dos líderes, dos abastados? É naquilo que o reino precisa? Ou será que é naquilo que engrandece o seu nome, o seu próprio nome, eleva o seu ego diante da sociedade do mundo? O que é que o povo precisa? O povo precisa de um templo de Salomão que custou bilhões de reais, se eu não estiver exagerando. Como isso ajuda o pobre? Porque o pobre, o que tem fome, o faminto, quem tem fome tem pressa. Quem está sentindo dor, quem está sofrendo com uma enfermidade que lhe traz dores e aflições, tem pressa. Ajuda a essas pessoas construir um monumento a Moloque, como tem tantos aqui em Campo Grande, só de vidros especiais para não refletir, não passar a luz do sol, são milhões de reais. Para quê? Está nas Escrituras esse ensinamento? Aqui nós vemos pessoas que tinham seu coração, esses 4 homens tinham seu coração duas coisas: amor e fé. As duas são nos apresentadas no texto. O amor nas atitudes deles descritas por Marco, e a fé nas palavras do mestre. E vendo a fé deles, diz o autor. E Yeshua, vendo a fé deles em praticar tamanho ato de altruísmo, de bondade,
uma expressão verdadeira do que havia no coração dele, o desejo de ver seu amigo curado. Em Marcos, capítulo 5, nós encontramos no próprio Yeshua este mesmo sentimento que foi encontrado nesses quatro homens. Marcos diz que Yeshua, certa manhã, chamou seus discípulos, entrou no barco e disse: rumamos para Gadara. E nós conhecemos o texto de Gadara, do possesso de Gadara, que dominava, que aterrorizava a região de Gadara. E nesse texto, nós encontramos Jesus descendo do barco, e em ato contínuo, ele se confrontando com uma legião de demônios e libertando aquele homem, voltando para casa. Ou seja, o objetivo de Yeshua de pegar um barco e atravessar um lago inteiro chamado Mar da Galileia para ajudar uma pessoa. Quando, na verdade, ele estava acostumado a andar com uma nuvem, com uma multidão de pessoas carentes, necessitadas atrás dele, e se dirigir para lugares aonde ele ia encontrar um grande número de pessoas precisando da ajuda dele. Mas ali em Marcos 5, aqui como em Marcos 2, nós encontramos o sentimento do Senhor em se preocupar com uma vida que estava lá do outro lado, em uma região tida por podre, imunda pelos judeus de Jerusalém, da Galileia, da Judéia, e olha que era província da própria Galileia. Gadara era vizinha da Galileia, separada por uma região do mar. Mas um lugar onde só habitavam estrangeiros, gregos e pessoas de diversas outras regiões, quando muitos judeus casados com estrangeiros ou não, bem aceito no território de Israel. Era uma região tida por impura. Tanto que a legião dominava ali, a legião não se restringia àquele homem, mas certamente atuava sobre o território, visto que o pedido deles foi o quê? Não tira a gente daqui. Deixa a gente ficar aqui. Se tu nos expulsa do corpo dele, deixa-nos entrar nos porcos. Mas eles queriam ficar em Gadara. E Jesus liberta o homem e também faz uma limpeza espiritual em Gadara. O sentimento por uma pessoa, por um homem que era atormentado, que era flagelado por espíritos malignos que habitavam nele. Nu, sem banho, barbudo, sujo, quando defecava não se limpava. Eu imagino o estado daquele homem se aproximando de Jesus, o mau cheiro, o aspecto. E Jesus foi ali com a água da vida para limpá-lo de dentro para fora. E depois ele é visto ao lado do Senhor, manso, vestido, embora o texto não diga, certamente já banhado, lavado. E quando Jesus volta, ele deseja vir com Jesus. Jesus, não, fica aí no meio do teu povo, volta para a tua família e conta as coisas que Deus fez por você. Aqui encontramos o mesmo sentimento nesses quatro homens, que tendo seu amigo entrevado em um leito paralítico, eles não se dão por vencido por causa da multidão que não ia funcionar, dá licença, com licença, né? Meu netinho diria, com licença, por favor, né? Ele reclamava muito comigo, vovô não tem educação não, vó. Ele não sabe falar com licença. Então, com licença não ia resolver. Eles falaram,
nós temos que dar um jeito. E agiram como forças especiais, que a gente vê tanto nos filmes aí, né? Que fazem aquelas coisas que as pessoas, os soldados comuns, os agentes comuns, não estão preparados, não estão treinados para fazer. Eles estavam imbuídos do Espírito, da força e do Espírito de Deus para ajudar o seu amigo. Abriram o telhado e desceram ele. Em Romanos capítulo 12, no verso 11, Paulo diz assim: no cuidado, não sejais vagarosos, sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Aqui, ó, o que eles fizeram, aqui como eles se sentiam, como eles estavam. Não estavam com o corpo mole, com os braços mole. Poxa, a gente estava com vontade de ajudar, mas está tão difícil, olha só, como é que a gente vai fazer, rapaz? Não dá não. Não dá não, não tem como passar aí não, não tem como chegar lá não. Não teve isso. Vamos dar a volta, sobe ali, passa por cima daquele barranco, sei lá. Pega uma escada, vamos subir. Segura daí que eu seguro daqui. Vamos chegar no telhado. Quando há vontade. Em 2006, eu dirigi uma congregação aqui em Campo Grande. E tinha uma senhora bem idosa, que ela vinha e às vezes trazia os seus netinhos. Certo dia chegou a notícia aqui em casa. Ela morava aqui na rua ao lado, bem próximo da minha casa. A congregação era ali também do lado. Chegou a notícia de que um homem passando no portão da casa dela, onde morava a filha com os filhinhos da moça e neto dessa irmã, botou um menino no porta-embrulho da bicicleta e saiu andando. E aí começaram a correr, procuraram saber, disseram que viram ele passando a passarela da regional de Campo Grande, indo para o outro lado, e foi embora com o menino. Aí chegou para mim que a falecida irmã Luzia estava desesperada, estava aflita, agoniada. Eu falei, meu Deus, e agora? Orei ao Senhor. Eu acho que eu tinha uma bicicleta. Peguei na bicicleta, atravessei a passarela e saí perguntando, fui me informando. E ó, nós vimos um sujeito assim, indo lá, passando pela rua do Colégio Sara. E tem um lugar aqui que hoje é chamado de bairro Nova Cidade. Nessa ocasião era chamada de Favela do Barbante, um lugar muito hostil, muito dominado pelo crime. E a notícia era que um homem tinha ido para lá. Eu cheguei lá, passei pela rua de barro, pelo meio do mato. Eu tive um irmão envolvido no crime, morei também em comunidade, então eu já conheço um pouquinho como é que é. Eu já tinha uma ideia do que eu ia encontrar. Cheguei lá, estava aquele grupo dos soldados ali, guardando a entrada. Um barraquinho onde certamente estavam os fuzis e as pistolas e as munições. Era um grupo de 5 jovens. Dos 5, um devia ter uns 12 ou 13 anos, era o mais novo. Foi nele que eu fui. Cheguei e fala, amigo, a questão é a seguinte, aí me expliquei, me apresentei, eu sou líder de uma congregação da denominação tal, citei a denominação. E aconteceu isso, e até aqui eu vim seguindo o rastro, no desespero, e eu soube que ele entrou aqui. Eu queria saber se vocês me permitem entrar para dar uma olhadinha nas ruas, se eu ver qualquer coisa eu volto aqui e falo com vocês. O mais novo, que era o líder, chegou para mim e falou, chefia, não passou ninguém assim aqui não, mas vai lá, pode entrar lá e pode olhar. Qualquer coisa tu volta e fala com a gente. Eu falei, tá bom. Andei 2 ou 3 ruas e vi que não era ali. Peguei e voltei para casa e falei, meu Deus, vou ter que voltar em casa, botar a roupa e ir para a delegacia. Chegando em casa, recebi a notícia maravilhosa de que ele não tinha ido para lá. Ele tinha pego a estrada do Campinho e em frente a um lugar que antigamente era chamado do Clube do Luso Brasileiro. Ele tirou o menino da bicicleta, botou bem assim do lado da estrada do Campinho, subiu na bicicleta e foi embora. Uma padaria em frente, do outro lado da estrada, as pessoas viram, acharam aquilo estranho, atravessaram a rua, pegaram o menino e ali conversaram entre si, perceberam logo a situação
e vieram para a 35ª delegacia. Chegando aqui, a mãe estava lá, prestando depoimento. Aí chegaram com o menino, explicaram o que aconteceu e tudo se resolveu. Eu conversando com um certo amigo que hoje é pastor, mas tu é maluco? Tu entrou na favela? Eu falei, eu não sou maluco, eu sou pastor. Na época era a função que eu desempenhava. Se eu tenho mais amor à minha vida, então eu que não me meta no ministério. Mas esse ministério envolve essas possibilidades. O que foi isso comparado a isso aqui? Nada. Nada. A dificuldade desse homem e esse gesto digno dessa mensagem, de toda a pregação, né? Como Jesus disse sobre a mulher que ungiu, por este gesto, aonde este evangelho for pregado, isto será narrado em memória dela. Então, nós vemos que a nossa força de vontade para ajudar o nosso próximo, para socorrer o nosso semelhante, quando temos um amigo, um irmão, um vizinho, um conhecido necessitando de ajuda e está nas minhas mãos o fazer alguma coisa, não pode encontrar limite. Não pode encontrar desculpas. Não são desculpas que eu tenho que ter na minha bagagem, mas soluções. Soluções. Ou pelo menos o desejo de tê-la. O desejo de tê-la. Né? Porque quem sofre tem pressa do socorro. Por isso a palavra de Deus diz, no trato, no cuidado, não sejam vagarosos, tem que ser rápido, irmão. Se a velhinha, o vento arrancou o telhado, a noite vem, o frio, pode vir chuva, é para agora, o conserto do telhado é para já, é para agora. Se está doente, se está com dor, tem pressa. Se está com fome, quem tem fome tem pressa, quem passou fome sabe disso. O dever da comunidade messiânica, chamada igreja, não é investir em grandes mausoléus, não é investir fortuna em monumentos ao nosso próprio nome, mas no cuidado com os necessitados. Também tem, em Romanos 15, 26, Paulo noticia, falando à igreja de Roma, ele diz, olha, eu estou há muito tempo desejoso de visitar vocês, mas primeiro eu preciso ir a Jerusalém, porque era um templo, já tinha começado o templo de aflição para Jerusalém, de que eu falo no outro vídeo. Roma já estava apertando Jerusalém, e Israel, que tinha ódio, a elite religiosa de Israel, que tinha ódio dos discípulos do Machia, não prestava nenhuma ajuda e não facilitava nenhum recurso para socorrer os pobres da chamada comunidade que nós chamamos de igreja de Jerusalém, da Galileia, da Judéia. E lá, em Romanos 15, ele diz que a Acaia, Romanos 15, 26, ele diz assim, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Ele falou, o meu desejo há muito tempo é ir aí, conhecer a igreja de Roma, conhecer vocês, compartilhar as bênçãos de Deus com vocês. Receber dons e dar dons, trocar bênçãos com vocês, mas há pessoas em Israel que estão em grande aperto, e é a esses que eu preciso ir primeiro. Depois eu volto para me dirigir para a Espanha. A intenção dele é chegar à Espanha,
mas passarei por aí e espero que vocês me ajudem para a viagem à Espanha. Mas Paulo estava preocupado com os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Em Jerusalém. E ele diz, em uma das suas epístolas, se eu não me engano, em Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Yeshua HaMashiach, o mesmo sentimento que houve em Yeshua, o Messias, que não olhou para o seu estado de Deus, mas deixou a sua glória esvaziando-se e assumindo a forma de homem. Isso tem tudo a ver com esse sentimento que havia no coração desses homens. E Jesus faz menção, ele diz, e vendo Jesus, vendo Yeshua, a fé deles, disse ao paralítico, filho, eu perdoo os teus pecados. Os teus pecados estão perdoados. Porque a busca da bênção tinha todas as razões de ser. Queremos crer que este paralítico era um temente homem de Deus. Um crente nas promessas messiânicas e que reconhecia em Yeshua o cumprimento da profecia de que ele era o Mashiach. E chamou seus amigos. E que amigos? Que amigos? Poxa, se todo crente tivesse 4 amigos assim, vocês já pensaram? Homens que são capazes de... a terra dele é nesse morro. Mas como é que a gente vai construir esse morro aí? Vamos cavar ali, fazer um platô. Mas cavar, irmão, aquilo ali é um barro, é um saibro muito duro. Chama fulano, beltrano e ciclano. Manda trazer as picaretas, a pá, a cavadeira e vamos para dentro. É gente desse tipo de que estamos falando aqui, a respeito de quem estamos lendo. Pessoas crentes de verdade, valentes no espírito e não na força física apenas. Não encontram, não olham por os obstáculos, não levam em conta os obstáculos para inventar desculpas. Eles partem para cima para criar a solução. E foi assim que eles fizeram. Eles criaram a solução. A solução era: precisamos colocar ele na frente do Mashiach. Ele precisa estar diante do Mashiach. A multidão é grande, não tem por onde entrar. O telhado. Aleluia. Eu fico maravilhado com essas passagens. Na minha mente eu me transporto para aqueles dias e fico olhando, se eu estivesse vendo toda essa situação acontecendo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aqueles 4 homens em cima do telhado. Puxa para lá, puxa para cá, arrasta a madeira. Tira aí, puxa os galhos, se era... Há quem diga que era um telhado feito de galhos, de palmeira, de palmeiras que nessa época já existia, né? Ali no território de Israel, embora não seja comum. Arrasta para cá, tira aí, segura aí, amarra pelas 4 pontas, vamos descer. Cuidado aí, fulano, cuidado aí, ciclano, vamos descendo, vamos descendo. E receberam sua recompensa. Viram seu amigo curado pelo milagre que veio de Deus, mas por um gesto de altruísmo digno de todo louvor da parte deles. Crentes. 4 crentes que verdadeiramente estavam dispostos a servir a Deus, como a palavra pede que nós todos sirvamos e sejamos deste mesmo sentimento. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa ler, refletir e se deleitar
nessa passagem maravilhosa. Shalom.